Higurashi não é futurologia, não é previsão infundada, não é falar sem base, é ler os retrospectos e as estatísticas. Pronto, isso sempre vai ser certeiro para você. Foram as questões que mais caíram, foram as que eu pedi para você estudar. Agora, você vai estudar eletro? Não. Você vai estudar muito, assim, desesperadamente termoquímica? De jeito nenhum. Sabe o que você vai estudar? Primeiro, você precisa abrir o seu livreto, peço por gentileza que você o faça, porque esse prognóstico de questões aqui que a pessoa fez para você, entregou em agosto, lembra? Para você já ir se preparando, já ir estudando e tal. Esse prognóstico de questões, ele agora vai ser crível. Você vai enxergar na prova na questão 26 a sistemas materiais, essa questão, e na última questão, questão 50, questão de pilhas. Você vai enxergar isso. Fato, a prova da URGS é extremamente previsível, muito mais previsível de qualquer outra que você venha fazer. Aliás, muitos alunos não vieram hoje por causa da UPF, da ACAF, né? Inclusive trocaram um horário e tal, ou estão viajando. E essas provas são mais previsíveis, sim, mas como disse para eles nos materiais específicos de revisão, não chega perto do que a URGS traz de previsibilidade. Então, se o aluno conseguir organizar o seu estudo, ele vai muito melhor do que o aluno brilhante. A prova da URGS é a prova que privilegia muito mais o aluno organizado e dedicado do que o aluno que é brilhante. Porque esse aluno, às vezes, se perde quanto à sua metodologia de resolução. E eu vou me fazer entender, eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Primeiro, vamos começar assim. Eu preparei para vocês alguns livretos aqui, nosso livretinho de revisão, e eu preparei para vocês também aqui estatísticas da prova da URGS. O professor fez um levantamento de todas as questões de química que caíram, inclusive em provas como, por exemplo, biologia e física e matemática. Ah, você está maluco? Não, só um pouquinho. pH caiu em química agora no Enem? Não, foi a segunda questão da prova azul de matemática do Enem. Isso acontece muito também na prova da URGS. Então, é por isso que você tem aqui uma margem de 13 questões acima dessa avaliação de 10 anos, né, que eu fiz aqui pelo aplicativo do professor. Então, como é que funciona? A prova da URGS é a prova que eu conheço, tomei conhecimento, mais privilegia físico-química. É incrível, é assustador, assim, aterrador a quantidade de físico-química que cai na prova. Em média, você vai ter 12 questões de físico-química. Então, não adianta, querido, tem que estudar físico-química muito. E transcende-se aqui aquela ideia de, eu gosto, não gosto. Não, só um pouquinho, querido. Você sabe que quando você tem um propósito, você tem força suficiente para superar quaisquer adversidades que você tem, porque você entende que isso faz parte da sua trajetória, do seu caminho. E por que eu estou falando isso? Vou ser bem objetivo. Porque na URGS, tu tem que estudar, independentemente se você gosta ou não, equilíbrio químico. Tem que estudar, tem que pegar agora e comer o material de equilíbrio químico, bater uma foto mental, passar assim, me pergunta aí, o cardzinho, pergunta aí o que está escrito, tentar responder, porque como é uma prova de conceito e definição, ou você sabe ou você não sabe. Então não adianta perder tempo, você não lê enunciados. Enunciados na URGS são contextuais. Para você acertar a questão do estrôncio, que atacava o tecido ósseo. Aí você ia lá embaixo, é tecido nervoso, o sistema nervoso não é ósseo, né? Então, obviamente, não tem cálcio. E para você saber isso na prova do Enem, que foi uma questão que caiu na prova da URGS em 2012, que aliás fizemos em aula para você ver a coincidência, se você acertar aquela questão, você precisa ter lido tudo. Para você acertar aquela questão da experiência da última aula, tu lembra? Agora posso lavar, eu fiz questão de deixar aqui para todas as turmas. Você lembra que isso aqui foi a última coisa que eu fiz na aula? Foi a última questão da prova azul. Né? Teve aluno que nem... cromatografia, capilaridade. Pronto, aqui. Foi a última... Né? Mas o que foi isso? Sorte? De fato, porque como a prova do Enem ela é uma prova muito experimental, o professor fez experimentos comuns, clichês, cafonas assim, para a química, mas que são importantes para trazerem saberes tácitos para os alunos. O que é isso? Aquele saber da prática, aquele saber que você aprende manuseando, testando, empiricamente. Então isso é importante. A URGS não privilegia tanto experimento, é diferente, não é assim que funciona. A URGS funciona assim, repito, ou tu sabe ou tu não sabe, então não gasta tempo na questão. 4h30, por qual prova você começa? Matemática. Já passou, vira página, não é mais matemática. Você vai chegar na prova de ciência da natureza, veja, olha aí, biologia, química, pode rir, tem que xingar o educador, xinga o educador. E geografia, você vai escolher qual das três eu gosto mais. Nada a ver. Não, nada a ver. Como nada a ver? Pô, só um pouquinho. Como é uma prova de conceito e definição, não interessa se você vai ler profundamente a questão. Repito, ou tu sabe ou tu não sabe. Agora me responde uma pergunta. Quantas vezes você já errou alguma questão sobre um conceito que você dominava, um conceito que era sabido por você, porque você estava cansado?
Me responde isso. Tipo, ligação de hidrogênio. Putz, confundi. De polo, Van der Waals de polo induzido. Troquei. Se eu tivesse mais atento, teria feito. Então, se você já errou questão por estar cansado, extenuado, isso corrobora a minha dica. Você tem que começar pela prova que você mais gosta, porque você vai estar mais tranquilo, com mais energia, não tão desgastado. Professor, eu não sei nada de geografia. Então tá, se é uma prova de conceito e definição, de que adianta você fazê-la então bem, tranquilo, assim, cheio de energia, ou em decomposição? Não adianta! Não vai saber igual, porque você não sabe o conceito. Então, pouco importa, erra muito, muitos alunos acabam errando justamente pela abordagem. Comece sempre pela prova na URGS, veja que eu nunca falei isso para o Enem, eu não falei isso para o Enem, mas na URGS eu estou te dizendo. Sempre comece pela prova que você tem mais afinidade, porque você vai ter mais segurança e a sua saúde emocional é muito importante. Afinal, você percebeu que quando você encontra uma questão que você soube fazer, ou encontrou uma questão que você soube fazer no Enem, te deu mais segurança, te deu mais tranquilidade, te deixou mais assim, focado, estimulado para demais questões. Entende? Então, fica essa sugestão. Agora falemos especificamente de cada área para você saber o que você tem que estudar nessas 3 semanas. No caso agora, né, fechando a primeira das 3 semanas. Comecemos aqui por Físico-Química. Esse é o mapa, o prognóstico de Físico-Química. 3 matérias. Querido, se o aluno não faz revisão para URGS estudando equilíbrio, cinética e termo, desculpa, ou ele nunca foi orientado por ninguém, ou ele está fazendo de qualquer jeito estudo de revisão. Porque a prova da URGS, eu sempre falei isso para vocês, é a prova que mais cobra termo, cinética e equilíbrio. As 2 primeiras ali, por sinal, muito mais que a termo. Então, Físico-Química. O que eu estudo muito? Estudo demais agora para revisão. Você vai estudar equilíbrio, lembrando que equilíbrio é onde você vai encontrar a questão mais difícil da prova, muito provavelmente. Eles sempre fazem uma que é bem complicada. Dá para prever o que vai ser, então você tem liberdade. Vai ser ou KPS, ou hidrólise de sais, ou vai ser KA, KB. Então você tem liberdade. Vou estudar, não vou, tô afim, não tô, tem liberdade. Mas uma aqui vai ser difícil. Cinética. Sempre uma matéria muito fácil, muito previsível. Um cartãozinho exprime todos os conceitos de cinética em um cartãozinho só. Então é a matéria que vai fazer com que você se projete na prova de Química. E termo, pronto, essa trinca aqui é essencial. Termo até vou dar uma dica na semana que vem, que vai ser a semana de Físico-Química, sobre energia de ligação, que a URGS repetiu, inclusive a questão de 2019, foi igual a de 2015. Igual, mesma alternativa, mesmo número, a mesma coisa. Então é interessante salientar isso. Química geral. Química geral é o início da prova e a gente sempre recomenda, nós professores de Química, né? Não eu e meu amigo imaginário, né? Mas nós professores de Química sempre recomendamos começar pelo princípio da prova. Eu nunca falei isso para você na prova do Enem, que é uma outra prova. Agora eu te digo, se for começar por Química porque você gosta mais, o que é bem raro, eu sei, mas se você for começar por Química, querido, começa pelo princípio, porque geral é muito bobinho mesmo. E o que você deve cuidar em geral? Pessoal, é uma matéria que é bem importante. Veja, eu sei que vocês não gostam muito, mas ela é importante. Estequiometria. Mas estéquio é horrível. Não, querido, na URGS estéquio não é difícil. Haja vista que ao fazer os exercícios do livro, vocês sempre viam uma disparidade de nível entre Enem e URGS muito grande. Tanto que muita gente acabava rechaçando a questão. Eu não vou fazer, professor, porque essa é do Enem. Eu vou fazer essa aqui porque era da URGS. A URGS é objetiva, a URGS é curta, é sempre aproximadamente. Então é muito fácil estequiometria na URGS. 2 questões. Veja, no Enem nem caiu o estequio. Né? E eu tinha falado para você não fazer, porque normalmente é uma questão difícil, não te dava ponto. Só chutar na letra D. Mas não caiu. Enfim. Vamos lá. Além de estequio, ligações químicas. No aplicativo aqui do professor não apareceu ligações, porque o aplicativo contabiliza em atomística ligações. Mas, de fato, dá para botar em geral. A prova da URGS é a prova que mais cobra ligações químicas que eu já vi na vida. 2018, você teve 4 questões de ligações químicas e 5 de orgânica. Orgânica é um livro inteiro, 220 páginas. Ligações químicas é um conteúdo, cabe num cartão. Então, ligações químicas olha, por causa de quem? Obviamente por causa do professor Edilson, que vende o livro Tópicos Especiais em Ligações Químicas, que leciona a cadeira Tópicos Especiais em Ligações Químicas. E na pós-graduação ele tem um projeto que se chama
tópicos especiais e ligações químicas. De fato, o professor Edilson não é criativo, mas ele é um fenômeno. Né? É um professor que há muito tempo leciona na URGS, um brilhante educador, por sinal, e que, evidentemente, né, deixa o seu legado para a instituição. Então é impossível você estudar a URGS ou para a URGS sem ligações químicas, pelo amor de Deus. E uma matéria que é andar sobre gelo fino, é andar em um terreno pantanoso, é uma desgraça. Mas assim, querido, você tem opção. E eu vou passar para você tudo que você tem que saber hoje. Vai ser chato? Muito, muito chato. Mas como eu te disse, tu tem liberdade. Ah, eu não vou ver. Beleza, tu vai estar na prova. Você tem liberdade. É ver ou não. Inorgânica. Eles cobram muito reação inorgânica. E por último, oxirredução. Ah, oxirredução na URGS é ridiculamente fácil. Sabe, às vezes tu fica... Não pode ser. Mas é só isso? Não, estou esquecendo de alguma coisa. Tem que ter alguma coisa que, enfim, esteja passando aqui, eu não estou vendo. Não tem, querido, é fácil mesmo. Tá? Bom, para finalizar aqui a orgânica, que para muitos, pô, só vou estudar orgânica. Tá, mas de novo, então se você só vai estudar orgânica para URGS, de novo, alguém não te tutelou, te orientou, ou tu tá estudando por gosto, assim, né? Não por estratégia. Porque a orgânica na URGS, há muito tempo, não é uma prova, uma área tão abrangente. Você vai ter 5 questões de orgânica só. Não pode ser. 5 tá aqui, ó, pode ver ali, ó, 5. De 263, aproximadamente 1/5, 60 questões. Enfim, um pouco, obviamente, menos, mas você vai ter o quê? 1/5 da prova de 25? 5 questões, pode contar, 5 questõezinhas de orgânica. E às vezes eles têm misturado termoquímica em orgânica, a questão de 2017 foi uma questão de estéquio dentro de orgânica, então é muita, sabe, boa vontade ou forçação de barra contabilizar para a orgânica. Então, o que você tem que estudar em orgânica? Olha pessoal, sinceramente, só funções, cadeia e carbono. Eu vou ser franco. Funções, cadeias carbônicas e carbono. Como assim carbono, professor? Ligações, hibridações. Na aula final, assim, que é a aula de orgânica, eu vou ressaltar isso, vou reiterar essa fala e vou trazer para você em cardzinhos tudo que você precisa saber, como foi para o Enem. Isomeria. Sobrou tempo, dá uma olhadinha, porque isomeria na URGS é bem fácil, mas é uma questão, infelizmente. E reações orgânicas. Acabou. Nem pensar. Reação orgânica, querido, é o básico, aquele quadrinho que eu passei para você no card e deu. Porque é uma matéria que pode ser horrível e você vai perder um tempão estudando ela, se largando aí a esmo, ao destino, ao randônico, né, a loteria, e aí você chega na prova e tem a questão previsível de inorgânica, que está um pouco mais trabalhosa, mas você perdeu de estudar e acertar, porque você gastou tempo estudando a reação orgânica errada. Nunca reação orgânica, nem pensar. Outra coisa, pessoal, você sabe que o professor tem problemas, não tem vida social, né? O professor pensa muito nisso. Eu fiz um material de revisão para vocês com 100 questões. Queridos, você já tem o livreto, que tem a prova de 2019, que são 25, e você tem 2018, 2017 e 2016 aqui. Professor, eu gosto, eu gosto de coisas vintage, assim, sou um cara assim, sabe, meio octogenário, sou um pequeno senhor, uma pequena senhora, eu gosto de coisas mais antigas, eu fiz agora a URGS, peguei uma prova do século XVI para fazer, né? Eu fiz bem, fiz errado, querido, muito errado, porque veja, a banca claramente mudou ali por 2011, 2012. Você tem uma banca de analítica, que é uma banca que privilegia mais cálculo, menos orgânica, e antes você tinha uma banca, inclusive uns professores que me orientou no doutorado, o professor Delpino, José Cláudio Delpino, fazia parte de geral, tanto que as questões de atomística ou de modelos atômicos, as poucas que houveram, foram questões bem assim densas, coisa que não existe mais hoje. O que está falando, professor? Olhando no grão do olho, na pupila, tu não vai fazer nada além disso aqui. Nada, me promete. Mas eu já comecei a fazer a prova, professor. Mas aqui está a prova, querida. Qual prova está fazendo? 2005. 2005, querida, teve questão de carga formal. Carga formal não está nem no edital. Se você quiser, você faz um recurso e anula a questão. Não pode. Entendeu? Tem que estudar as últimas para ser crível, para você pegar na prova e enxergar que, por exemplo, como tu viu agora a questão do ano passado de energia de ligação, ela é igual a uma recente. Isso que você tem que fazer. Então confia em mim, me dá mais esse voto de confiança, te peço de coração, faz só isso aqui. Tá, professor, mas e como é que eu estudo? Organização.
Organização. Você vai fazer assim, nessa semana agora você já tem um tema, já passei no aplicativo o seu tema. São todas as questões de química geral dessas 4 provas. Bah, professor, me explicaram errado. Tá, querido, com todo o respeito, assim, sabe, já falei pra vocês que hoje em dia no Brasil a ignorância virou fonte de referência intelectual. As pessoas falam muito sem procedência, e eu não domino muita coisa não, mas tem uma coisa que eu faço há muito tempo, que é lecionar química, e eu posso te garantir uma coisa. Se você não reproduz muito conceitos de uma área, você não os apreende, entende? Por exemplo, você tem que fazer muitas questões de química geral, muita questão de atomística, muita questão de tabela, muita questão de ligação, para apreender os conceitos. Se você faz um pouquinho de ligações e pula direto para a estequiometria, a lógica é diferente. E o que acontece? Você não apreende, você tem uma falsa impressão de que você está entendendo. Não pode. Então você vai fazer o tema como eu estou lhe pedindo. Eu lhe passei uma primeira etapa de tema que é só geral. Já vou passar hoje mesmo a segunda e a terceira etapa de temas para você antecipar o tema, evidentemente. E corrigirei todos os temas em vídeo. Você vai ter na terça-feira eles prontinhos para me acompanhar. Porque a gente vai se desgastar agora, a gente vai se cansar agora, mas na última semana o que a gente vai fazer não é resenha. Não, você vai ficar tranquilo. Você vai revisar conceitos leves, você vai fazer, eu vou passar a revisão para você, você vai fazer a revisão. A parte de orgânica eu vou fazer toda com você, porque são poucas questões, são 20 questões nessas 4 provas. Então eu vou fazê-la com vocês, porque na última semana a gente não estuda, que nem muita gente estudou, se impactou negativamente pelos desempenhos que estavam muito aquém do que imaginava-se ter. E você sabe que quando isso acontece, o aluno se prejudica muito. Tudo bem? Então, muito esmero agora nessas 2 semanas. Na próxima semana, a última, eu sei que tem outras provas no caminho, mas você é organizado, você tem o seu horário de estudos, você sabe qual é o tempo destinado para estudar química e você vai estudar exatamente assim como o professor está lhe pedindo. Por favor, é um pedido que eu faço de coração, me dá esse voto de confiança. Eu prometo que vocês não vão se decepcionar em química se vocês fizerem desse jeito. Tudo bem? Queridos, desculpem a introdução assim de institucional, porque eu precisava fazer isso nesse momento. Vamos começar a trabalhar então, por gentileza,